amém? Estamos aí em mais uma quarta-feira, né? Um culto de ensino. O pregador acabou de chegar, está vindo ali, ó, é o Ladson. E eu vou estar abrindo aqui o culto, também fazendo uns momentos de cântico, de louvor e adoração ao Senhor. Mas eu quero, inicialmente, ler aqui um texto da Palavra de Deus, trazer uma reflexão para a gente nesse início de culto de quarta-feira. E a reflexão hoje ela está lá em Gênesis capítulo 13, que fala do momento quando Abraão e Ló se separam, né? Quantos conhecem a história de Abraão aqui? Então todos sabem que Deus chamou Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis, porque Deus escolheu Abraão para que através dele todo o seu plano de redenção estabelecido com base numa promessa fosse cumprido em toda a terra, lá na frente através de Jesus. Mas tudo começou com Abraão, a promessa dada a Abraão. Então Deus chama Abraão e diz: ó, sai da tua parentela, da tua terra, e vai para uma terra, para um lugar que eu lhe mostrarei. E Abraão saiu, movido pela fé, não enxergando nada além da promessa, e ele partiu. Só que ele levou junto com ele Ló, né? O seu sobrinho foi junto com ele, e chegou um momento em que eles não conseguiram mais caminhar juntos, porque na realidade a promessa de Deus foi dada a Abraão, e Ló pegou carona naquela promessa. Ló meio que embarcou de carona naquela promessa dada por Deus a Abraão, e caminhou com Abraão até um certo ponto em que os pastores, né, dos seus rebanhos começaram a brigar, a se entender, porque eram muito grandes os rebanhos dos dois, tanto de Ló como de Abraão. E aí chegou um ponto que eles tiveram que tomar uma decisão, né, de se separarem. E aqui no capítulo 13 fala sobre isso. Diz assim: e disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades das campinas, e armou as suas tendas até Sodoma. Aí nós entramos aqui nessa questão de Sodoma e Gomorra. Esse episódio bíblico, esse fato bíblico, ele é muito conhecido. Nós sabemos que Deus teve que executar um juízo sobre a cidade de Sodoma e de Gomorra, porque ali o pecado, a perversão moral, a perversão espiritual daquele povo conseguiu atingir o limite máximo da paciência de Deus. E olha que Deus tem muita paciência, né? Então nós entendemos que Deus é amor. Amém, igreja? Deus é amor? Deus é amor, mas Deus também é justiça, né? E nós entendemos que por mais que Deus seja amoroso, Ele não deixa de ser justo. E eu vejo que essa mensagem que nos leva a voltar lá no passado e olhar para Sodoma e Gomorra, e para o juízo que Deus teve que executar sobre aquela cidade, que se perdeu completamente no pecado, é um alerta para nós esses dias, dizendo que a justiça de Deus, embora seja sempre exercitada com extrema paciência, com extrema longanimidade, a justiça de Deus ela é inevitável. Ela será executada no tempo devido, no tempo em que se encher, vamos dizer assim, o odre, o pote da tolerância de Deus, ele tem que executar juízo. E o fato é que Ló, esse parente de Abraão, acabou indo para lá. E o que me chama a atenção é que os dois eram justos, tanto Abraão como Ló, eles eram justos, eles eram considerados justos aos olhos de Deus. Porém eu vejo que Abraão, ele era aquele justo que se guiava inteiramente pela fé. Ele não se deixava envolver por aquilo que os olhos viam. Ele sempre estava sendo guiado pela direção que vinha do Senhor. Ele não se impressionava com as coisas da terra, ele se impressionava
com aquilo que vinha do céu, com o direcionamento que vinha do céu. Por mais que ele não estivesse vendo nada bonito diante dele, se Deus dissesse, é nessa direção, ele caminhava naquela direção. Ele poderia estar vendo um cenário feio, mas ele ia naquela direção porque ele sabia que debaixo da direção de Deus, o cenário que aparentemente era feio, amanhã ia se tornar um cenário maravilhoso. Agora Ló não. Ló já é aquele tipo de justo que ao invés de se guiar pela fé, ele seguia pelo que os olhos veem. Essa palavra de Deus que Ló viu, ele olhou para as terras do Jordão, aonde estava Sodoma, onde estava Gomorra, e o seu coração foi seduzido pela beleza daquela terra, e ele se deixou seduzir pelas belezas da glória terrena, ou pela beleza da glória terrena, e ele se afastou, vamos dizer assim, do propósito que Deus havia estabelecido com Abraão. Naquele momento, se Deus tinha algo grandioso com Abraão, que iria ser estabelecido, para o coração de Ló isso já não fazia mais muita diferença, porque os olhos dele estavam voltados para as campinas de Sodoma e de Gomorra. E eu vejo, irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado como crentes, porque nós somos seduzíveis, sim ou não? Nós estamos no mundo, e quer queira, quer não, por mais que nós saibamos que existe um reino espiritual, por mais que nós tenhamos consciência da grandeza de Deus, do reino de Deus, do reino espiritual de uma maneira geral, nós vivemos no mundo material, e todos os dias nos deparamos com necessidades da nossa vida material. Então a tendência nossa como seres humanos que valorizamos muito o que nós pegamos, o que nós vemos, o que é concreto aos nossos olhos, ao toque das nossas mãos, nós somos muitas vezes, podemos ser muitas vezes enganados pelos nossos sentidos, e o inimigo pode trabalhar isso na nossa vida para nos afastar de Deus, para nos fazer ficarmos presos no mundo corrompido, no mundo de pecado, porque Ló, ele entendeu no coração dele que valia a pena investir em algo material, mesmo estando à beira de um abismo moral, e espiritual, porque Sodoma e Gomorra era uma cidade que estava vivendo em pecado já nessa época, não havia chegado ainda no cume do pecado, mas estava vivendo em pecado, e com certeza Ló sabia da realidade de Sodoma e de Gomorra, porque ele já havia sido sequestrado por reis e levado para lá, e Abraão foi trazê-lo de volta. Ele já conhecia o ambiente, então ele não era uma pessoa, vamos dizer assim, desinformada, ele sabia onde ele estava pisando. E muitas vezes nós como crentes recebemos vários sinais de Deus, vários alertas de Deus, mas muitas vezes permitimos que o nosso coração, em função daquilo que agrada, daquilo que atrai o nosso coração, a gente caminha muitas vezes numa direção errada, e a consequência ela sempre virá, irmãos. Não tem como a gente fugir das consequências das nossas más escolhas. Eu sempre digo o seguinte, que ninguém é obrigado a escolher, mas quando você escolhe, você se torna obrigado a colher a consequência daquilo que você escolheu. A escolha é opcional, amém? Mas a consequência da tua escolha não é. Se a sua escolha for boa, consequentemente, o retorno daquela escolha será bom. Mas se a escolha for ruim, consequentemente, também virá um retorno ruim. Então lá na frente, Ló quase perdeu, vamos dizer assim, a sua vida. A sua esposa ficou no meio do caminho, né? Mas ele ainda conseguiu salvar a sua vida e a vida das suas filhas, com muita dificuldade, porque diz a palavra de Deus que quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, ele passou primeiro onde estava Abraão, fala para Abraão o que ele estaria fazendo. Abraão, sabendo que o seu sobrinho estava lá, o que Abraão faz? Ele intercede. Senhor, se porventura tiver 50 justos, e vai descendo, e se tiver 40, Deus falou, se tiver 10 justos, não destruirei a cidade. Mas o fato é que não tinha.
não tinha 10 justos, né? E a cidade, ela teve que ser destruída. E Deus envia os anjos naquela cidade para destruir completamente Sodoma e Gomorra, fazer juízo sobre aquela cidade. E diz a palavra de Deus que Ló, mesmo ele vendo que eram anjos de Deus, mesmo ele tendo presenciado a ação daqueles anjos de forma sobrenatural, cegando os homens da cidade, quando esses homens vieram contra as suas vidas ali para tentar violentá-los sexualmente falando, ele viu que eram anjos, ele viu que eram seres espirituais, seres celestiais, mas diz que ele demorava a sair, de modo que os anjos tiveram que pegar ele na marra e tirar ele para fora da cidade. Ou seja, Ló foi salvo única e exclusivamente pela misericórdia de Deus. Deus o salvou. Mas eu vejo que a vida de Ló é um alerta para nós. Nós podemos começar bem, caminharmos bem um trecho da nossa vida, mas se nós não vigiarmos, sempre existe um meio do caminho para onde a gente pode de repente tomar uma atitude de desviar, de se afastar, de caminhar numa direção errada, né? Não basta você começar bem, é preciso você terminar bem, porque melhor é o fim do que o começo. Se você começar mal, mas terminar bem, glória a Deus. Agora, se você começar bem e terminar mal, nossa, que tragédia, né? Queridos, nós vivemos um tempo de esfriamento espiritual, vivemos um tempo de apostasia, vivemos um tempo de muitas heresias no meio cristão, no meio evangélico. É um tempo de nós vigiarmos o nosso coração, é um tempo de nós nos voltarmos para a palavra, mergulharmos na palavra de Deus, voltarmos aos rudimentos da fé, queridos, porque é um tempo que talvez o primeiro desafio seu seja permanecer salvo. Já parou para pensar nisso? Talvez o maior desafio do crente hoje é permanecer no caminho, é permanecer na fé, é permanecer na igreja, é permanecer fiel, é permanecer crendo que vale a pena dizer não ao pecado para dizer sim para Deus todos os dias. Talvez hoje o primeiro desafio de todos nós é permanecermos salvos e salvarmos outros, né? Sermos instrumentos de Deus para salvar outras vidas que estão perdidas. Mas para isso a gente tem que estar firme. Então que nós possamos estar firmes, que o nosso, vamos dizer assim, que o parâmetro do nosso compromisso com Deus não seja o compromisso do outro, porque senão, se o outro cair, você cai. Que você saiba estabelecer um compromisso com Deus que dependa de você e de Deus. Você ficar olhando demais para os outros nos dias de hoje é perigoso, né? Você usar o erro do outro para justificar o seu erro, que é o que tem acontecido muito hoje em muitos lugares, né? Então eu falo isso porque eu converso com muitos pastores. Hoje mesmo eu estava no grupo de pastores dos pastores locais aqui da cidade, e a discussão é isso, né? Uma das discussões foi essa, né? A firmeza, o permanecer na fé, a volta de ensinar o povo a amar a palavra de Deus, tirar do coração do coração do povo esse falso evangelho humanista, né? Antropocêntrico, que entrou no coração das pessoas. As pessoas estão na igreja, mas pensando em si, não em Deus, não na vontade de Deus, não no querer de Deus. Então nós precisamos voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, né? Voltar ao início de tudo. Tem até um cântico que fala sobre isso, não, Linete? Voltar ao primeiro amor, voltar ao início de tudo, voltar às primeiras obras. Essa foi a advertência de Deus à igreja de Éfeso, lá no Apocalipse. Deus começa a elogiar aquela igreja, fala das qualidades que ela tem. Aí quando chega na parte que ele precisa corrigir a igreja, ele fala: você tem muitas qualidades, porém tem uma coisa só contra ti: deixaste o teu primeiro amor. Volta, lembra-te de onde caíste e arrepende-te e volta, né? Então eu vejo que Deus tem chamado muita gente a esse propósito. Vamos ficar